Nós estamos numa série de reflexões sobre as marcas de uma igreja saudável. Gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias, Atos capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado porque podemos abrir nesta manhã para refletir, para estudar e para compreender os Teus planos, os Teus propósitos, para as nossas vidas e para a Tua igreja. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor me use para anunciar, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer, para transformar as nossas vidas, para que assim possamos transformar o mundo. Assim que eu oro a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele é muito importante para nós que queremos compreender o que é uma igreja saudável. Porque esse texto nos traz alguns ensinos muito importantes para a vida da igreja, para a vida cristã. E eu tive uma experiência recente em que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa de uma outra religião estava tentando me evangelizar. Aí eu achei interessante. Falei, vamos ver aonde vai dar essa conversa. E a pessoa começou a falar: o senhor já leu o livro dos Saduceus? Ah, sim, é um livro apócrifo. Já tive contato com ele, mas eu não estudei. Mas o senhor sabe que lá fala que Jesus não morreu na cruz? Eu falei, é mesmo? É. Mas me conta mais. Os discípulos tiraram ele de lá, e aí ele foi viver no sul da Itália. E aí ele teve filhos, e os filhos dele seguiram a jornada dele. Que incrível! Que incrível! O que você responderia para uma pessoa que disse isso para você?
você fecharia as portas e não ensinaria ela sobre a palavra de Deus? Você de automático iria falar para ela que isso era mentira? Aí eu perguntei para ela: nossa, a senhora leu esse livro, a senhora já leu a Bíblia? Aí ela falou assim: eu tenho a Bíblia, mas eu nunca li. Eu vejo que a senhora também, a senhora parece para mim que a senhora tem uma religião, a senhora segue uma religião, a senhora é espírita, da irradiação cristã. Daí ela falou assim: sim, como que o senhor sabe? Que interessante. Porque a gente estuda. Eu já li o livro da senhora. Qual livro? Eu já li esse livro dos saduceus, já li o livro dos mortos de Allan Kardec. O senhor já leu? Já. E o que o senhor me fala? Eu virei e falei assim: são boas peças de literatura. Eu gostaria que a senhora chegasse na sua casa hoje, abrisse a sua Bíblia e lesse apenas Atos dos Apóstolos. Está bem no meio do Novo Testamento. E depois a senhora vai me dizer o que a senhora aprendeu dessa leitura. A senhora topa o desafio? Mas o senhor vai ler os livros? Eu falei: eu já li. Mas o senhor acredita nesse negócio da ressurreição? Acredito. Eu perguntei para ela: e a senhora acredita na reencarnação? Mas a reencarnação tem base científica. Eu falei: qual? A mesma base que a senhora tem para dizer da reencarnação, eu posso dizer que é a minha mesma base para dizer que Cristo ressuscitou, que é a base da fé. Você tem uma teoria de que a pessoa morre e volta a viver. E aí a gente poderia conversar sobre vários aspectos nisso, mas eu não quero. Eu quero falar só sobre os livros. A senhora sabe que a Bíblia é o livro ele é o livro mais atestado de todos os tempos? É o livro que mais foi estudado de todos os tempos, e foi estudado pelas pessoas, pelos grandes cientistas, para tentar desfazer da Bíblia. A senhora sabe que a Bíblia é o livro que tem mais comprovação de ser fidedigno aos escritos originais do que qualquer outro livro na face da terra? A senhora fala que a senhora acredita na reencarnação. É uma experiência que a senhora fala que tem. Então, por que a senhora invalida a minha crença de que eu creio na ressurreição, sendo que Cristo ressuscitou, mas ele não morreu? Eu virei e falei assim: é impossível ele não ter morrido, porque eles só desciam a pessoa da cruz depois de estar morto. E a senhora precisa também aí ler Lucas e ler João, que ali vai dizer que eles viram os outros assaltantes que estavam do lado, e eles estavam mortos, eles estavam vivos, e aí o que eles faziam? Eles matavam essas pessoas. Quando eles chegaram em Jesus, o que o centurião disse? Ele disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, porque ele já está morto. Agora, se ele estava morto e ele desceu, foi atestado que ele foi morto. José de Arimateia, quando foi pedir para enterrar o nosso Senhor Jesus Cristo, a senhora se lembra que logo pela manhã as mulheres foram visitar o túmulo? Eu lembro dessa história. Quando elas chegaram, elas se depararam lá com os próprios centuriões e soldados romanos que estavam guardando o corpo. Porque pensa bem, Jesus foi tratado como um criminoso de guerra, um criminoso do Império Romano. Ele foi apresentado pelas 3 maiores autoridades que tinham na época, que era Caifás, autoridade sobre Jerusalém, que era Herodes, autoridade sobre a província, e foi apresentado para Pilatos, que era autoridade sobre toda a Palestina. A senhora acha mesmo
que essas autoridades não iriam ficar de prontidão para verificar, para que o corpo do Senhor Jesus não fosse, que ele ficasse vivo, que ele permanecesse vivo? Por que eu estou contando essa história? Porque, queridos irmãos, nós, como povo de Deus, nós não estamos tendo coragem de falar a razão da nossa fé. Nós não estamos tendo coragem de explicar para as pessoas o porquê nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas não dão conta de esclarecer isso por preguiça espiritual, porque não querem estudar a palavra de Deus. E porque acham que nós não temos nada a ver com isso. Então nós queremos terceirizar o reino de Deus para outras pessoas que nós consideramos então serem profissionais. E aí então a gente fala, isso é para pastores, para missionários. Só que não. Uma igreja saudável, segundo aqui Atos capítulo 1, é uma igreja que compreende a razão da sua fé em Cristo Jesus e que recebeu o Espírito Santo da promessa em sua vida. E que, portanto, tem poder para tirar as almas das trevas para a luz. Só que o que acontece? Nós não militamos isso. A gente não veste a camisa disso. Tem gente que chora por uma camisa de time de futebol, mas não chora pelo reino de Deus. Tem gente que não chora pelas almas que estão morrendo e indo para o inferno. Nós, como igreja, nós precisamos entender que Deus nos deixou neste mundo para pregar o Evangelho, para evangelizar. Essa é a realidade da igreja. A minha realidade, a sua realidade, a realidade da comunidade batista. Nós estamos aqui para evangelizar. Fala comigo. Nós estamos aqui para evangelizar. Para ensaio foi bom, agora com fé. Nós estamos aqui para evangelizar. E se você não sabe evangelizar um espírita, eu quero te dizer, dentro dessa cidade aqui de Goiânia, existem hoje mais de 120 mil espíritas. Você está preparado para evangelizar um muçulmano? Você sabe que aqui em Goiânia hoje nós já temos mais de 10 mil muçulmanos? Essa semana eu vi dois imãs passando na frente do meu carro. Eu parei, eu olhei, eu falei, vou seguir eles. Quero saber onde eles moram. Aí eu fui mais à frente, cheguei lá em Campinas, passaram mais dois por mim. Eu falei, eu preciso saber onde esse povo mora. Um dia aqui na T63, eu estava andando pela rua, a pessoa estava vindo em direção a mim, ela abriu um sorriso para mim, eu abri um sorriso para ela. Ela falou assim, posso ler o seu futuro? Eu falei, pode. Me dá a sua mão. Daí ela me deu a mão. Eu dei a mão para ela, ela olhou, aí começou a falar as coisas dela lá e tal. Aí eu falei, e agora, eu posso ler o seu futuro? Daí ela olhou para mim e falou assim, como assim? Você não é cigano? Eu falei assim, não sou cigano, mas eu sei sobre o futuro. Você sabe sobre o futuro? Você sabe sobre o seu futuro? Eu sei sobre o meu futuro. O texto está dizendo aqui, Cristo vai voltar, amém? O que eu preciso saber é isso. Cristo vai voltar. O meu futuro é esse, me encontrar com Cristo Jesus.
É isso, vou me encontrar com Cristo Jesus. E eu perguntei isso para ela. E o dia que você se encontrar com Jesus Cristo, como você vai estar? Você está preparada para se encontrar com Jesus Cristo? Os seus colegas de trabalho estão preparados para se encontrar com Jesus Cristo? Os teus vizinhos estão preparados para se encontrar com Jesus Cristo? Queridos irmãos, o tempo está aí, as coisas estão se mostrando cada vez mais, que Cristo está voltando. Depois você leia lá Mateus 24. E se você vai ver se pelo menos 7 das coisas daquilo que já foi predito pelo Senhor Jesus Cristo, que iriam acontecer, não estão acontecendo em nossos dias. Depois você vai lá, também em 2 de Timóteo, capítulo 4, e veja lá se as características daquelas pessoas que antecederam a volta do Senhor Jesus Cristo não estão lá apresentadas. Mas o que acontece? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? A igreja está assim, olhando para o céu, esperando vir uma solução para a vida, esperando vir alguma bênção. A bênção já veio, irmão, amém? A bênção já veio, a bênção é Jesus Cristo. E Cristo veio e te deu o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é suficiente na tua vida. O Espírito Santo é suficiente porque Ele é o teu consolador, Ele está aí para te ajudar, Ele está aí para te capacitar, Ele está aí para te dar o fruto do Espírito Santo, para você ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor cidadão. Está aí, o Espírito Santo está aí dentro de você. Agora se encha do Espírito. Não está se enchendo do Espírito, caiu no pecado, arrepende-se, volta para Cristo e vai se encher do Espírito, e vai viver no Espírito. Nós precisamos acordar, igreja. A marca da igreja saudável é a marca que trabalha no reino de Deus, que evangeliza. Que nós já temos a promessa, nós precisamos evangelizar, irmãos. Nós precisamos ganhar as almas para Jesus Cristo. Sabe por que acontecem muitos problemas dentro da sua casa? É porque você não está evangelizando. Porque o dia que você começar a evangelizar e olhar para a pessoa que não é crente e que a pessoa quer aprender a palavra de Deus. Alguns anos atrás, uma pessoa começou a frequentar a igreja e com a sede de querer aprender, de conhecer a palavra de Deus. E a pessoa me ligava e nós conversávamos, e de repente a pessoa começou a andar, começou a evangelizar, mas de repente a pessoa começou a esfriar, foi esfriando, até sair da igreja. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando. Um dia eu encontrei com essa pessoa na rua, a pessoa me olhou, eu falei, uai, e aí, você está por onde? Aí virou e falou assim, pastor, eu parei de orar, parei de ler a Bíblia, parei de ir lá na igreja, e eu estou fora, eu estou assim, deu tudo errado no meu casamento, deu tudo errado na minha vida, eu perdi a empresa, tudo deu errado, pastor. Eu falei, e agora? O que você vai continuar fazendo? Você vai ficar ainda parado aí, vendo a banda passar, ou você vai voltar para Cristo Jesus? Volta para Cristo Jesus, meu irmão. O tempo é agora, volta para Cristo Jesus. O tempo é hoje. Quem tem as respostas de vida para mim e para você é Jesus Cristo. Quem tem aquele que pode te capacitar para sair daqui e ser mais do que vitorioso é Jesus Cristo. Quem pode te dar paz no seu coração é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Quem pode iluminar os teus passos é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Agora você não pode deixar de crer. Você não pode deixar de buscar. Você não pode esfriar na sua fé. Você precisa evangelizar. Porque Ele diz aqui para nós, o que Jesus diz para nós aqui?
Verso 8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e, o que, irmãos? Ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você precisa entender que o Espírito Santo quer mudar o seu interior, a sua vida, para você evangelizar e mostrar agora que no seu coração não tem mais trevas, tem luz. Amém, irmãos? Quantos aqui tem luz no coração? Se você tem Jesus, você tem luz no coração. Então você tem que mostrar essa luz às pessoas. Você tem que proclamar essa luz às pessoas. Olha, no ano passado eu comprei 1000 evangelhos de João. Até hoje tem. Eu pensei que em uma semana iria acabar. Eu pensei que você ia pegar esses evangelhos e ia entregar lá na porta, pelo menos das pessoas que moram ao seu redor. Eu pensei que você ia levar para o seu colega que trabalha e falar para ele, lê aqui que isso aqui vai abençoar a sua semana. Pensei que você ia pegar e ir lá no supermercado onde você sempre compra e entregar isso para as meninas que estão no caixa, na hora que você tiver um tempinho, lê isso aqui, que isso aqui vai abençoar a sua vida. O que nós estamos olhando para o céu para esperar? O que, irmãos? Qual que é o mais importante para mim e para você? Volta a sua Bíblia aí, algumas páginas, vamos lá em Mateus 28. Mateus 28 nos diz o que, queridos irmãos? Verso 18, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem tem poder sobre a terra, irmãos? Quem tem poder sobre o Brasil? Você ficou uma noite sem dormir? Você não confia em Jesus? Você não confia na palavra de Deus? Ele está falando aqui, foi-me dado o que, irmãos? Parte da autoridade. Não, agora alguma coisa aqui no Brasil está fora do poder de Deus. Foi-me dado o que, irmãos? Não ouvi, igreja. Toda a autoridade. Agora, ou você se sujeita à autoridade, ou você fica em desobediência à autoridade. A escolha é sua. Entendeu? Ou você se sujeita à autoridade, ou você fica em desobediência à autoridade. Eu acho que ninguém deveria ficar em desobediência a Jesus Cristo, porque é a melhor autoridade que nós temos para as nossas vidas. Sim ou não? Não é a melhor autoridade? Não é a maior autoridade? Não é a autoridade que te supre de todas as possibilidades? Foi-me dada então toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o que você vai fazer? Vão se divertir. Vão ganhar dinheiro. Vão ser prósperos. Vão conhecer o mundo afora. Vão trocar de carro todo ano. Vão o quê, irmãos? Quantos discípulos você fez nesse ano de 2022? Quantos discípulos? Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo? Quem você está discipulando? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Pastor, esse ano eu não estou evangelizando porque eu estou ainda discipulando o menino que eu ganhei ano passado. Eu entendo, que eu estou discipulando gente aqui já tem mais de 20 anos. E o processo de discipulado nunca acaba. Porque o problema não é o discipulador. Porque nós vimos semana passada
que o grande discipulador, Jesus Cristo, ele sentou para cear e tinha um traidor que andou com ele ao lado dele durante 3 anos. Não tinha um traidor? Então discipular não é fácil, não é fácil. Mas Jesus desistiu de discipular? Ele continuou discipulando, não continuou? Insistindo. Pedro foi e negou ele. O que ele fez quando ressuscitou? Foi lá e apareceu a Pedro e falou: Pedro, volta, Pedro. Volta. Pedro, Senhor, eu acho que eu não vou mais seguir nessa história com o Senhor, não. Sabe como é que é? Olha, eu não sou para isso, eu não dou certo. Eu sou tímido, sabe como é que é? Eu não dou conta de falar, sabe, Jesus? Eu não vou seguir essa história, não. Jesus, Pedro, você me ama? Aí Pedro, não, Jesus, olha, eu já cansei dessa história, o senhor viu lá, eu sou um cara temperamental demais, eu tiro a minha espada, vou querer matar os outros e tal. Então, Pedro, você me ama? Vai cuidar dos meus cordeirinhos, Pedro. Vai cuidar das pessoas, amém, irmãos? Sai do seu egoísmo. Sai da sua vida ensimesmada. Para de ficar na frente da tua televisão, na frente do teu computador, na frente do Netflix. Para de ficar enfurnado dentro da tua casa. E vai cuidar de alguém. Vai ajudar alguém. Vai comprar uma cesta básica e levar para quem está precisando. Vai comprar uma caixa de leite e entregar aí na rua. Vai fazer discípulos. Quem é o seu discípulo, igreja? Quem é o seu discípulo? Quem você está evangelizando? O Espírito Santo tem poder, sim ou não? Sim. Ele tem poder, não tem? Tem gente que quer ver o poder do Espírito Santo, não tem? Eu quero ver o poder do Espírito Santo. Aliás, eu vejo o poder do Espírito Santo quase todos os dias, sabia? Quase todos os dias. Quem me liga, quem fala. Um dia desse, chegou uma mensagem para mim, era 00:30, e a pessoa falou assim: olha, eu vou me matar. Assisti aqui o programa, o senhor estava falando, o senhor falou que ia orar, aí eu falei: Deus, eu quero ver se esse homem está falando a verdade ou está falando a mentira. Irmãos, 10:30 eu estou dormindo, gente. Eu não consigo passar das 10:30. Nesse dia eu acordei às 11:30. Eu fui tomar uma água, levantei, aí eu falei: vou olhar o celular. Aí eu olhei o celular, uma mensagem que não tinha número de ninguém. Daí eu olhei, aí cheguei lá, estava o áudio desse cara. Fazia 2 minutos que ele tinha mandado. Eu fui lá para a cozinha, fechei a porta e eu falei: Senhor Jesus, aonde esse jovem estiver, eu não sei quem ele é, nem o que ele está passando, mas que ele veja agora a tua glória e saiba que o teu filho morreu por ele na cruz do Calvário para salvar, para libertar e para transformar. Aí eu fiquei lá esperando. Ele vai responder alguma coisa, né? 00:00, nada. Eu falei: vou mandar mais um. Daí eu falei: Senhor Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas agora eu quero, Senhor, que o Senhor mostre para ele, que o Senhor não desistiu dele, que o Senhor ama ele. Daí esperei mais meia hora, era 00:30. Aí eu comecei a ficar preocupado: será que esse cara morreu? Aí, de repente, eu vejo que ele está gravando um áudio. E ele envia um áudio para mim chorando. E ele fala: obrigado, pastor, porque o senhor respondeu. Eu falei: procura uma igreja. Você é da onde, meu filho? Ele falou: eu sou de Lusiânia.
Eu falo, como é que pode? Aonde que ele vai assistir esse programa? Eu pergunto para o Paulo Fernando, como é que esse povo assiste esses programas nesses lugares, nesses rincão, que eu nem sei de onde que é? Ele fala, pastor, eu também não sei, mas não é só o senhor que fala essas coisas para mim, tem outro pastor aqui que conta essas histórias aqui para mim. Daí eu falei, pois é, Paulo Fernando, agora eu tenho um discípulo lá em Lusiânia, falei para ele ir para uma igreja, estou procurando uma igreja lá, para que ele vá lá para Lusiânia e frequente uma igreja. No Instagram, eu posto às vezes um versículo, vem lá no meu direct, pastor, ora por mim. Querido irmão, querida irmã, a autoridade está nas mãos de Cristo Jesus, amém? A sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. Você é obediente a Cristo Jesus ou você está vivendo em desobediência a Cristo Jesus? Viva em obediência a Cristo Jesus. Ele te deu o Santo Espírito dele, para você ser testemunha dele e mostrar para as pessoas que existe um Deus que vive, um Deus que é poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma vidas. A minha oração é que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa nos acordar e possa nos levar a viver na santa presença de Jesus Cristo. E se você foi tocado e quer começar isso, Kim, separa aí os evangelhos de João. Todos ali que estão naquela caixa, coloca a caixa ali, vão acabar com esses evangelhos hoje, para que semana que vem eu peça mais 1000, e na outra semana a gente distribua mais 1000, e a gente distribua até ainda, no final desse ano, mais de 10.000 evangelhos de João. Com que dinheiro? Eu não sei. Deus vai dar, porque toda a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo, amém, irmãos? Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Eu não tenho dinheiro, mas uma coisa eu sei, Jesus nos colocou neste mundo e nesse tempo e nessa igreja para ganharmos outras vidas para Ele. Fique em pé comigo na presença dEle. Feche os teus olhos. E coloca a tua vida nas mãos de Cristo Jesus. Se você tem vivido em desobediência, peça perdão hoje e diz: Senhor, usa-me, Senhor, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Tem muita gente precisando, irmãos, tem muita gente precisando, tem muita gente necessitando hoje de uma palavra de fé. Tem muita gente hoje necessitando sentir a presença do Espírito Santo em suas vidas, nas suas casas. Tem muita gente que está precisando enxergar Cristo Jesus sentado no trono, reinando sobre todas as coisas neste mundo. Coloca a sua vida nas mãos dEle. Encha-se de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus, e comece a pregar, a falar, a todos os cantos, em todos os lugares, que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele te tirou das trevas e te colocou no meio da luz, no meio do reino dEle, e Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, e Ele tem te visitado com graça, força, poder, e Ele tem te sustentado, e Ele tem te amparado, e que Ele te colocou no meio da história da vida de alguém, para dizer que Jesus Cristo precisa ser o único e suficiente Salvador e Senhor da vida dessa pessoa. Que nessa manhã, Pai querido, nossos corações se voltem completamente a Ti, Senhor. Que nossos corações se voltem, ó Deus, para ser obedientes à Tua palavra, obedientes aos Teus ensinos, Senhor. Que nós não percamos de vista, ó Deus, esta nobre missão que o Senhor nos deu,
de fazer discípulos, de ser testemunha do Senhor, ó Pai. E que aonde nós formos, cada pessoa possa dizer que realmente viu um servo do Senhor Jesus Cristo. Que aonde a planta do nosso pé pisar, as pessoas sintam o aroma agradável do céu na vida deles, na casa deles. E aonde nós chegarmos, ó Deus, todo desânimo seja desfeito, toda maldição caia por terra, que todas as coisas negativas e ruins caiam por terra, Senhor. E que o Senhor nos dê, ó Deus, a palavra de vida, a palavra de verdade, a palavra que cura, a palavra que transforma, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém.